sobre Copacabana. A Luana Bernardi está aqui com a gente para tentar explicar o que aconteceu nesse final de semana. Mais de 15 mil clientes aí da Light ficaram sem energia, completamente às escuras no bairro. E o que eles alegam é que teve um furto de cabo específico que acabou ocasionando isso, uma sobrecarga numa subestação. Lu, explica pra gente. Bom dia pra você. Pois é, Agatha. E apesar da Light afirmar que houve furto de cabo, a Polícia Militar disse que não teve registro da ocorrência. Como você disse, foram 15 mil moradores de Copacabana sem energia ontem. E tem um condomínio específico na rua Santa Clara, que a luz só voltou na madrugada de hoje porque a concessionária teve que instalar 3 geradores para atender esse prédio. Não tem previsão de até quando esses moradores vão ser atendidos por esses geradores, mas por enquanto a situação vai ficar assim. E aí a gente fez uma série de questionamentos aí para a concessionária hoje. A Light diz que o material levado da rede subterrânea da companhia provocou uma sobrecarga no sistema elétrico e defeitos em 2 pontos, na rua Figueiredo de Magalhães e na rua Santa Clara. Na Figueiredo de Magalhães, os pedestres chegaram a flagrar uma fumaça saindo do cabeamento interno da Galeria dos Antiquários, e na Santa Clara o problema atingiu o quadro de energia desse prédio residencial. E aí a gente questionou aí a Light sobre o furto. Primeiro, Light ainda não registrou ocorrência na delegacia, mas disse que vai registrar hoje a ocorrência. Disse que ontem não registrou porque a prioridade era o restabelecimento do serviço para a população. E aí eu questionei como é que eles sabem que foi um furto. A Light disse que tem um sensor que foi acionado e por isso eles concluíram que houve furto. Eu questionei se esse sensor é acionado apenas em caso de furto e eles disseram que sim, que esses equipamentos foram instalados nas áreas com maiores índices de furto. E aí teve furto, sensor é acionado e a Light vai para o local. E aí uma explicação que a assessora me passou é que quando retiram uma parte do caminho da energia que vai até os clientes, a energia segue pelos que não foram afetados porque os cabos são interligados entre si. Mas na falta de um caminho, menos caminhos para a energia, os cabos ficam sobrecarregados e aquecem. Então, foi isso que aconteceu ontem, segundo a Light, disse que vai registrar a ocorrência hoje na delegacia. Lu, é tipo um infarto. Quando você tem obstrução de uma veia do coração, de uma artéria, a corrente sanguínea, ela continua funcionando por vias paralelas, mas até num determinado momento em que você tem uma vazão muito superior à capacidade e aí você tem um infarto. Então o que aconteceu em Copacabana foi um infarto do sistema elétrico. O fato aqui, Rodolfo, furto de cabo está tendo, sim, na cidade inteira e não só de cabo. Mas esses seriam cabos subterrâneos. Caramba, como que a gente vai ter o registro desse furto? Algum registro deve ter, não na hora da retirada, porque talvez não tenhamos câmeras debaixo da terra, mas esses caras não são tatus, eles saíram de lá com um monte de cabo, porque afinal de contas, para tirar do ar 15 mil residências, não são 15 mil pessoas, são 15 mil apartamentos, 15 mil comércios. Tinha comércio ontem fechando as portas, Rodolfo, porque as coisas estavam apodrecendo em geladeira. O fato é, qual é o registro que se tem probatório desse furto subterrâneo? Porque em algum momento esses caras saíram carregando esses cabos. Para algum lugar eles saíram. E o fato é que a PM, ela contesta a própria concessionária. Diz, não temos nenhum registro. Até porque o registro nem foi feito pela concessionária. E a Associação de Moradores também critica muito, Rodolfo, dizendo, olha, não foi roubo de cabo, não. Tá uma questão bastante polêmica a respeito do que aconteceu ontem em Copa. Bastante. Então, até pela questão da investigação, lembra que toda hora que a gente fala sobre crime no Rio de Janeiro, a PM diz que temos que ter o registro da ocorrência, a mancha criminal, porque senão não podemos atuar, não sei o quê. Então, uma concessionária de serviço público jamais pode ser alvo de algo que impactou 15 mil residências. Não são 15 residências, que já seria, obviamente, justificável que registrasse. 15 mil num bairro populoso, ainda agora lotado de pessoas, de uma população flutuante, porque em férias escolares, cheio de turistas, cheio de hotel, cheio de Airbnb, não sei das quantas, ela está ainda maior. Então não tem sentido você sofrer isso e não registrar. Então, pelo lado da criminalidade, você precisa, como concessionário de serviço público, registrar.
e pelo também processo de transparência com o seu consumidor, que está duvidando disso. Então a gente aguarda porque, mas não foi flagrado o cara arrastando o cabo. Sim, mas a galeria está lá. O cabo está faltando. A galeria foi arrombada, provavelmente. Os cabos sumiram. Então, isso, obviamente, não existe. Você imagina se não tem protocolo interno de, aconteceu qualquer coisa, você chega no local, você tem que registrar, abrir protocolo no sistema da Light, você tem que trocar, você tem que fotografar, você tem que filmar. A gente tem que ter um processo todo aqui, porque às vezes isso, inclusive, depois vira processo na justiça. Contra Estado, ou então para você registrar junto à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para quando você quer dizer que você precisa ter reajuste de tarifa porque está sendo muito alvo de furto. Então não existe, isso não passa assim despercebido. O cara vai lá, trocou o cabo, segue a vida. Não é assim. Então tem que se colocar, tem que se mostrar, e a gente está aguardando as provas disso. E não é a gente, a Band News, é a gente, Sociedade Carioca, é a gente para transmitir para os moradores de Copacabana. Porque veja, se realmente eles foram alvo de furto, você pode até questionar se eles deveriam ter devolvido energia em 12 horas, 6 horas, 18 horas, 24 horas. Você pode até criticar por isso, mas você não criticará, eventualmente, se ele foi alvo também de uma criminalidade. Você falar, putz, fomos alvo, estamos aqui trabalhando e tal. Tá bom. Mas só no gogó não dá. 10:03, vamos lá.